E o caso envolvendo o vereador Vini Oliveira entra hoje numa fase decisiva dentro da Câmara de Campinas, porque termina hoje o prazo para que o parlamentar apresente a defesa prévia à comissão processante que foi instaurada para apurar possível infração político-administrativa depois da divulgação de vídeos em que ele aparece recebendo envelopes durante uma reunião em uma empresa ligada ao transporte público da cidade. Até o início da manhã de hoje, não havia sido protocolada a defesa ainda, tá? Segundo informações repassadas ao presidente da comissão processante, o vereador Paulo Haddad, a expectativa é de que a entrega ocorra até o fim do prazo, que é 6 horas da tarde, uma situação considerada comum em processos desse tipo, em que os advogados costumam apresentar a manifestação nas últimas horas do prazo legal. E aí, a partir da entrega da defesa, a comissão terá até 5 dias para decidir se há elementos para dar continuidade ao processo, com produção de provas e aprofundamento das investigações, ou se o caso deve ser arquivado. Essa será a próxima etapa, então, decisiva dessa apuração. Só relembrando, né, o episódio teve início no fim de maio, depois da circulação de vídeos que mostram Vini Oliveira recebendo envelopes na Smile Turismo, empresa que foi uma das vencedoras do novo edital de licitação do transporte coletivo de Campinas. O conteúdo desse material nunca foi oficialmente confirmado. E aí, por conta da repercussão, a Câmara aprovou por unanimidade, com 29 votos favoráveis, a abertura da CP para poder investigar o caso. E, paralelamente, a Corregedoria da Câmara também conduz um procedimento para apurar eventual quebra de decoro parlamentar. Porque, além das investigações internas, esse caso ganhou desdobramento na esfera criminal. O Ministério Público e a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta com o apoio do GAECO, cumprindo 11 mandados de busca e apreensão em Campinas e também em Paulínia, onde fica a empresa. As diligências atingiram endereços ligados ao vereador, incluindo residências, escritórios, o próprio gabinete da Câmara e as empresas citadas na investigação. Lembro a vocês que o Vini nega qualquer irregularidade. Em manifestações públicas disse que apenas recebeu documentos relacionados ao transporte público, pediu que o caso fosse investigado e defendeu inclusive a quebra do sigilo bancário. E aqui com a gente, Bruno Silva, cientista político que acompanha também, estamos todos à espera, né, dessa defesa da apresentação, não só na Câmara, como também junto, né, ao Ministério Público, guardando também posicionamento do próprio Ministério Público, que depois da operação não deu detalhes do andamento do processo, Bruno. É isso, né? Muito bom dia, Sandra, Felipe Pereira, aos nossos queridos ouvintes. Eu acho que o primeiro ponto importante que a gente tem que observar é o conteúdo de como virá essa defesa do Vini Oliveira. Esse é um ponto muito relevante para todos nós, né? Que tipo de argumento ele vai utilizar? Porque, num primeiro momento, ele veio a público fazer justamente o que você acabou de lembrar aqui aos nossos queridos ouvintes, dizendo que não tem nada a esconder, que podem investigar, que podem ir adiante, pode proceder com as quebras de sigilo que forem necessárias. E assim a gente espera mesmo que possa ser feito, porque, afinal de contas, a denúncia ela não é brincadeira de criança, né? É uma denúncia muito importante. Os vídeos ali, as imagens são muito comprometedores, embora o conteúdo precisa ainda ser melhor avaliado, analisado de tudo isso que chegou. Então eu particularmente estou muito curioso para entender qual que vai ser a linha que a defesa do Vini vai acabar argumentando a partir da entrega desse documento à comissão, para a gente poder entender, inclusive, qual será a sua estratégia aí do ponto de vista até político, né, diante desses fatos, que são fatos muito graves. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu penso também que, assim, as defesas, elas demoram mesmo para poder protocolar, para poder jogar com os prazos, né? Então, certamente hoje os advogados do Vini devem estar ali fazendo os ajustes finais, vendo se não tem nenhum elemento contraditório na própria redação ali por parte da defesa, fazendo as últimas revisões para que a gente possa aí sim avançar para poder entender os desdobramentos desse caso. O que eu particularmente espero, e acredito que os cidadãos de Campinas também esperam como um todo, né, Sandra, Felipe e ouvintes, eu espero que essa comissão possa fazer um trabalho demasiadamente exemplar. O Ministério Público vai fazer o trabalho dele, mas a comissão tem que fazer um trabalho muito relevante, inclusive para algo que vai para além apenas da análise dos fatos que estão ali, né? Mas principalmente debatendo, aproveitando para discutir um pouco mais sobre a conduta, por vezes, que certos agentes públicos em Campinas têm tido com outros agentes privados. Isso tem que ser cada vez mais muito matizado e tem que se ter muito cuidado, porque a gente sabe que uma das coisas que mais acontece na política
é essa lógica de influências, é essa lógica de beneficiamentos e relações, por vezes, muito escusas, né? Então, acho que é importante observar, assim, e entender como as coisas vão caminhar. Bruno, e aí só para a gente amarrar aqui, né? Ontem, durante a nossa conversa, estava acontecendo a sessão na Câmara, as sessões extraordinárias dos 3 projetos que foram encaminhados pela Prefeitura, tratando de fiscalização de estabelecimentos, também mudanças na orquestra sinfônica e adesão da cidade ao Sistema Nacional do Esporte. Foram todas aprovadas, né? Especialmente ali no que diz respeito à fiscalização, né? A concessão do alvará de uso das edificações e do certificado de licenciamento integrado, o projeto criando um modelo de fiscalização mais gradual e estabelecendo novos procedimentos para casos em que estabelecimentos funcionem sem a documentação válida do Corpo de Bombeiros, o auto de vistoria, né, do Corpo de Bombeiros. A proposta prevê desde notificação até multa e lacração do imóvel em situações mais graves. Aí depois teve a aprovação da legislação da Orquestra Sinfônica, né, mudanças que falam da composição das bancas de concursos públicos, das regras para substituir o regente, adequações internas mesmo para ingresso de músicos, né? E não criando cargos nem aumentando as despesas. E a história da adesão ao Sistema Nacional do Esporte, que permite novos financiamentos na área. E aí todos sem dificuldades também nessa aprovação, como a gente também já imaginava, viu, Bruno? Sem dificuldades, né? Tínhamos antecipado aqui ainda ontem, né? Falou, olha, não tem muita dificuldade, eu acho que a questão dos comerciantes permanece ainda, a minha visão, a mesma, é como as coisas vão ser implementadas, como isso vai ser devidamente comunicado a eles, e se essa fiscalização vai de fato sair do papel ou não. Acho que sem muitas novidades também a respeito disso, uma sessão, também estava acompanhando, relativamente tranquila nesse aspecto, viu, Sandra? Bruno, te esperamos amanhã para mais um cafezinho. Combinado, gente, combinado. Um abraço grande para você, pro Felipe, para os nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente volta aqui. Vamos que vamos, porque depois do sofrimento, que acho que o único sofrimento que a gente viu ontem foi quem assistiu o jogo mesmo ali, ou acompanhou o ouvido coladinho no rádio aqui na CBN, né? Meu Deus do céu, né? Só esse foi o sofrimento mesmo, né, Felipe? Só para testar o nosso coração. Só para testar o coração de todo mundo. Até, Bruno. Só para testar o coração. Valeu, Bruno. Até amanhã. Até, gente. Abração.